Dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns modelos probabilísticos para variáveis aleatórias contínuas. Dentre eles, o modelo uniforme e o exponencial de forma bem breve, e o enfoque principal vai ser no modelo da distribuição normal, que é um modelo muito importante para a estatística e para todas as áreas de ciências experimentais. Então, relembrando um pouquinho, a gente tem uma distribuição uniforme toda vez que a nossa função f é uma função constante. A gente viu isso quando a gente estava lá no exemplo 15, que era a probabilidade de um ponteiro cair entre um valor entre 0 e 360 graus. Então, eu tenho uma função contínua. A função contínua não, perdão, é também contínua, mas eu tenho uma função constante, certo? Então, a minha distribuição é uniforme, com parâmetros alfa e beta, sendo alfa e beta o intervalo, então beta maior que alfa, e a função densidade nesse caso, ela é 1 sobre 1 sobre beta menos alfa, então é 1 sobre o comprimento do intervalo da minha função, dentro do intervalo entre alfa e beta, e ela é zero no restante. Ou seja, graficamente a gente tem uma função que é constante no intervalo, e zero fora desse intervalo. Essa é a nossa função de distribuição. Por que ela vale exatamente 1 sobre beta menos alfa? Porque eu preciso que essa área seja igual a 1. Então, até fiz exatamente isso em sala. Se eu quero que a área, que é base vezes altura, seja igual a 1, e a minha base é exatamente beta menos alfa, qual que tem que ser o valor da minha altura? 1 sobre essa razão. Portanto, essa é a nossa função. A altura aqui do gráfico da função é justamente o valor que a gente precisa para que essa área desse retângulo tenha área igual a 1. Então, aqui a gente está falando de uma área igual a 1, certo? Então, ela é constante e vale 1 sobre o tamanho do intervalo para todos os valores x dentro do intervalo, e ela é zero fora desse intervalo. Toda vez que a gente tem uma distribuição uniforme, ou seja, que a função f, que vai dar a nossa distribuição de probabilidades, é uma função constante, a gente já tem o valor esperado e a variância, né, o desvio padrão, nesse caso a variância. O valor esperado vai ser exatamente a média de alfa mais beta, então é como se a gente estivesse pegando o valor esperado, é o meio do caminho, né, entre o valor alfa e beta, que faz sentido, se a gente tem uma área uniforme, o valor esperado é a metade do intervalo entre A e B, e o valor da variância é dada por essa fórmula aqui, que na verdade é uma média ponderada, né? Também pode ser interpretada como uma média. Então, beta menos alfa ao quadrado sobre 12. Então, todo modelo de distribuição uniforme, como o exemplo 15 que a gente resolveu anteriormente, respeita essas duas regras. Então, a gente já tem uma fórmula fechada para o valor esperado, uma fórmula fechada para a nossa variância, e o desvio padrão, né, se você quiser, é a raiz quadrada da variância, então é só tirar a raiz quadrada daquela expressão que está ali em cima, certo? O segundo modelo é o modelo exponencial, que é o exemplo 16 que a gente fez nas aulas anteriores. Então, se vocês lembrarem, a gente tinha uma função, né, uma função f, que ela era justamente dessa forma, lambda vezes z na menos lambda t. Então, aqui seria para t maior ou igual a zero, e ela é zero para t menor do que zero, né? Se a gente quer uma função que esteja definida para todos os números reais. Então, percebam que é exatamente essa função que a gente viu anteriormente, né? Esse gráfico, a função atingiu o seu valor máximo exatamente no valor lambda, e aquela área, na verdade, existe uma fórmula fechada para isso. O valor da probabilidade para um determinado corte T0 é exatamente E na menos lambda T0. Se você puxar um pouquinho na memória, a gente fez essa probabilidade para T maior do que 3. E a gente viu que isso dava 1 sobre E na sexta. Por que na sexta? Porque isso é E na menos 2, o nosso lambda era 2 no exemplo 16, vezes 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que E na menos 6, certo? Então, se vocês verificarem, a gente teve que resolver uma integral com exponencial e tudo mais para poder chegar nesse E
elevado a menos 6 ou 1 sobre e na sexta. E na verdade eu sei que por se tratar de uma distribuição exponencial, eu já sei essa probabilidade, eu tenho uma fórmula fechada para o valor dessa probabilidade a partir de um corte T0. Então no exemplo 16 a gente usou T0 igual a 3. Da mesma forma eu tenho fórmulas fechadas para o valor esperado e para a variância. O valor esperado é 1 sobre lambda e a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Lembra que a gente fez esse exemplo? A gente teve que resolver por integração por partes aqui para chegar em 1/2. Usamos limite, usamos L'Hopital, então eu tenho uma fórmula fechada que é obtida passando por todo aquele processo que eu discuti antes com vocês. E a gente chegou na variância igual a 1/4. Acho que faltou resolver uma integral 2 vezes por partes, né? Eu dei só a ideia, mas na verdade o que a gente tem aqui é o seguinte, olha, se eu estou falando de uma distribuição exponencial, eu tenho fórmulas fechadas para o valor esperado e para a variância, e o desvio padrão seria então raiz quadrada, né? A raiz quadrada desse cara vai ser 1 sobre lambda também. Então, olha só que interessante, eu tenho fórmulas fechadas. Como que essas fórmulas aparecem? Pela definição, usando a integral imprópria. Mas aqui a gente pode utilizar então a fórmula diretamente, a menos que eu peça para vocês mostrarem, né? Usando a definição da nossa função f. E aí a gente vai falar então, mais especificamente, né? Isso aqui foi exatamente o exemplo que a gente fez antes. Então, só para ilustrar, a gente já tinha verificado que o valor esperado era 1/2, como eu falei antes, e já tinha verificado que o valor esperado era 1/4. Isso foi verificado lá no exemplo 16, certo? Só para ilustrar, então. A principal distribuição que a gente vai estudar, então essas duas foi só para dizer, olha, aquilo que a gente fez são exemplos de distribuições muito comuns, a distribuição uniforme e a distribuição exponencial. Mas o nosso enfoque principal vai ser na distribuição de uma variável contínua, que é chamada de distribuição normal. Essa distribuição é a mais importante das distribuições para variáveis contínuas, certo? Ela é também conhecida como curva de Gauss ou gaussiana, justamente porque ela tem esse formatinho de sino, então a gente diz que a distribuição normal, a função, né? Pensa que a função de probabilidade é uma função, certo? Então aqui está a nossa função, y igual a f de t, por exemplo, o f de x. Se é uma função de distribuição de probabilidade, quanto que tem que ser essa nossa área total aqui? A gente já sabe, não sabe? A área tem que ser igual a 1, senão não seria uma função de probabilidade, certo? Então eu estou falando de uma função que tem forma de sino, que a gente vai ver como é que é a regra dessa função, que tem exatamente esse formato. Ela é uma curva muito importante para a área de inferência estatística, que a gente vai ver na sequência. E ela tem a seguinte propriedade, que a maior probabilidade da variável aleatória acontece nos valores próximos ao centro. Essa curva da distribuição normal, a curva gaussiana ou a curva de Gauss, ela é uma curva simétrica. Ela tem um ponto aqui que divide essa curva em duas partes iguais e duas áreas iguais. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, quanto mais próximo do centro, maior vai ser o valor daquela área, ou seja, maior é a probabilidade de um valor x acontecer dentro de um intervalo próximo do centro daquela minha curva. Por ser uma distribuição de forma de sino, ela também vai ter esse comportamento assintótico nas pontas, certo? O centro não necessariamente é no zero, o centro a gente vai ver que ele pode acontecer em qualquer valor real que a gente desejar, mas o comportamento dela nas pontas vai ser assintótico, querendo tocar no eixo horizontal, mas nunca encostando no eixo horizontal, e mesmo assim essa área é finita e essa área é limitada e é igual a 1, não, melhor. A área é ilimitada, porém o valor da área é um número finito. E aí tem uma brincadeirinha clássica da distribuição normal e da distribuição paranormal aí do fantasminha, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa distribuição. Quem que é a função que tem essa cara? Quem que é a função que tem esse formato de sino? É uma função que depende de dois parâmetros. Essa função depende da média e do desvio padrão, que são valores que a gente vai ter, né, dados, a gente vai ter que conhecer esses valores
Porque para cada média e para cada desvio padrão, a gente vai ter ainda assim uma função de sino, mas com formas diferentes. E a nossa função é essa função bonitinha aqui. Percebendo que a nossa função é uma função de x e que a variável x figura apenas ali em cima, tá? Esse termo todo, esse menos meio de x menos a média sobre o desvio padrão ao quadrado, tudo isso é a potência do exponencial. E esse termo aqui na frente é só um termo constante que inclui π, inclui raiz e inclui também o valor do meu desvio padrão. E é uma função definida para todos os números reais. Essa função, toda função de distribuição normal, também tem propriedades parecidas com aquela da distribuição uniforme e da distribuição exponencial, ou seja, eu já tenho uma fórmula fechada. Se eu calcular a integral de menos infinito até mais infinito de t, f de t, que é o valor esperado, ao resolver essa integral, eu vou chegar exatamente no valor do meu parâmetro sigma. Então, o valor esperado para essa minha função é sigma. Lembrando que ele vem da onde? Ele vem de uma integral de x, f de x. Certo? E da mesma forma, eu tenho uma fórmula fechada para variância. A variância vai ser o sigma ao quadrado. Esse parâmetro sigma que foi dado anteriormente ao quadrado. Da onde que vem essa fórmula? Da mesma forma, quando eu faço e de x ao quadrado menos a minha média ao quadrado, né? Menos o valor do valor esperado, eu chego então nesse valor de sigma sem ter que passar por toda aquela integral imprópria que a gente fez, por exemplo, no caso da distribuição uniforme. E essa função, ela tem, por ser uma função de distribuição de probabilidade, ela tem área igual a 1. Então, eu posso ter gaussianas mais achatadas, mais altas, dependendo do valor desse meu parâmetro. Eu vou mostrar aí para vocês depois no GeoGebra essa curva se movendo e a área ficando sempre igual a 1, certo? Essa curva, ela é centrada justamente nesse parâmetro sigma. Então, para cada sigma eu tenho uma normal, essa normal muda conforme eu mudo o sigma e ela vai aumentando em faixas, esse aqui, essa letra chama-se mi e essa letra aqui chama-se sigma. Então, mi é da média, sigma é do desvio padrão. E ela tem faixas simétricas aí em torno desse valor sigma. O sigma serve justamente para centralizar essa nossa função, certo? Então, eu vou mostrar ali para vocês no GeoGebra agora o seguinte, que para cada valor de média e para cada valor de desvio padrão, eu tenho curvas diferentes, gaussianas diferentes, mas todas elas têm área igual a 1 por serem função de distribuição de probabilidade. Então, por exemplo, o que a média faz? A média desloca o centro da curva. Então, se eu tenho médias diferentes, eu tenho curvas posicionadas em locais diferentes, né? O centro, digamos assim, dessa curva. O desvio padrão é o que dá a abertura dessa curva. Quanto maior o desvio padrão, mais larga, digamos assim, vai ser a nossa função. Então, aqui na figura à direita, eu tenho duas curvas que têm a mesma média, porque elas estão aqui centradinhas, digamos, no mesmo valor, ali algo próximo do 40, só que elas têm desvio padrões diferentes. Então, como eu preciso que a minha área seja 1, o que acontece? Essa curva aqui tem área 1, certo? Essa função toda tem área 1, né? Limitada aqui embaixo do gráfico, tem área 1 por ser uma função de probabilidade. Se eu mexo no meu desvio padrão, eu estou criando uma curva mais larga, só que a área tem que ser 1. Então, ao criar uma curva mais larga, ela tem que ser mais baixa, justamente para que essa área que aqui eu tenha mais seja compensada por aquele pedacinho e no total eu continue tendo uma área igual a 1, certo? Então, se eu mexo no desvio padrão, eu crio uma gaussiana mais alongada, né? Porém mais baixa, porque a área tem que ser 1. Se eu tenho um desvio padrão pequeno, eu crio uma gaussiana mais compridinha, mais alta, certo? Então, eu vou ilustrar ali para vocês no GeoGebra essa brincadeira entre mexer na média e mexer no desvio padrão, mexer nesses dois parâmetros, certo?
no mi e no sigma. O sigma, como ele é o desvio padrão, como a gente vai interpretar ele como sendo o desvio padrão, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Como ela é uma raiz quadrada, a gente vai admitir que ela é sempre positiva, zero não interessa pra gente, desvio padrão igual a zero, não tem curva, tá? A gente não vai conseguir gerar aquela nossa curva. Então, para cada dois parâmetros R, um número real, e sigma, um valor positivo, a gente tem gaussianas diferentes, porém todas elas têm a mesma área igual a 1. Então, vamos lá. Eu criei uma função, certo? Criei dois parâmetros e inseri aqui a função, certo? Então, eu coloquei o sigma como parâmetro e aqui em cima, se vocês derem um zoom, acho que eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para ficar melhor de enxergar. Eu tenho x menos mi sobre sigma e aquele menos 1 sobre 2 eu escrevi como menos 0,5 e tem um quadrado nessa expressão que envolve o x. Então, aqui está a minha função f. Vocês quase não conseguem enxergar essa função f, certo? Por quê? Porque ela está aqui, ó. Então, eu teria que aproximar bem para vocês conseguirem enxergar essa minha função. Mas eu vou mexer os parâmetros para vocês verem essa função tomando forma. Então, eu vou manter o valor de mi, certo? Qualquer valor que eu quiser, e vou mexer no sigma, porque lembra que o sigma é o valor das faixas? Então, quanto maior o sigma, mais achatada vai ser essa curva. E então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu sigma ficar próximo de zero, certo? Então, tá aí a carinha da nossa normal. Eu vou colocar uma variação um pouquinho mais sensível aqui no meu sigma. Então, vamos ver, 0, 1, 0,01. Tá? O valor do meu parâmetro deslizante aqui agora. Vou ter que tirar aqui, porque senão eu não consigo mexer. Agora, acho que ele tá um pouquinho mais sensível. Isso, ó. Tá ali a nossa curva. Ela não encosta no eixo X, certo? Ela não encosta no eixo X. Ela sempre parece que ela tá encostando, mas na verdade não. E o centro dessa curva é exatamente no 4,5, que é o valor do nosso mi, certo? Se eu mexo no mi, a curva vai para a direita ou para a esquerda, ela pode ir lá para o infinito negativo, não tem problema. E se eu mexo no valor de sigma, a minha curva aumenta e diminui, mas ela sempre vai ter que manter a área igual a 1. Então, se eu pedir aqui, por exemplo, a integral da minha função f, certo? Da minha função f. Vou colocar x aqui de menos 100 até 100, só para lá dar o valor. A área é 1. Posso mexer o meu sigma à vontade, a área vai mudar, a função está mudando aqui. Posso mexer o meu sigma para mexer na curva, a área vai continuar sendo 1, certo? Quanto maior o sigma, mais achatadinha ela é, mas na verdade ela continua a ser uma curva chamada de curva gaussiana, com área sempre igual a 1, certo? Então essa é a nossa interpretação geométrica aí para mostrar que o mi desloca a minha gaussiana para a esquerda ou para a direita e o sigma aumenta e achata essa nossa gaussiana dependendo aí do valor da nossa função. Então, vamos ver como é que a gente usa, né, essa distribuição de probabilidades para calcular, de fato, para resolver problemas práticos. Então, tem o seguinte exemplo, é um exercício do livro, tá? Suponha que a absorção de água em porcento em um certo tipo de piso cerâmico tem a distribuição normal, com média igual a 2,5. Então, ele já está me dizendo que a média dessa distribuição normal é 2,5 e desvio padrão igual a 0,6, certo? Então, esses são os valores da minha média e do meu desvio padrão. Selecionando aleatoriamente uma unidade desse piso, então eu fiz lá uma verificação aleatória, né? Eu tenho lá uma unidade. Essa absorção é uma porcentagem, certo? Então, a porcentagem de absorção. Portanto, essa minha variável aleatória, eu posso dizer que ela está no intervalo de 0 até mais infinito, por exemplo, né? A gente pode dizer que é de 0 é porcentagem, absorção, então podemos colocar tipo de 0 a 100, né? Para a gente ter o valor de porcentagem. Qual é a probabilidade dessa variável aleatória que foi escolhida ali ter absorção entre 2,5% e 3,5%. Então, a minha variável aleatória, ela pertence ao domínio de 0 a 100, uma variável contínua. O que eu quero é qual é a probabilidade do meu x
estar entre 2% e 3,5%. A gente já viu que para distribuições contínuas, tanto faz eu incluir os extremos ou não, então ali eu estou dizendo que eu estou incluindo, certo? E eu quero essa probabilidade. Só que a probabilidade que eu quero, então, é o meu x entre um intervalo de 2 até 3, que eu posso tratar como 2 e 3. Estou colocando que o intervalo é de 0 a 100, então 2, 3,5 está ali dentro. E a minha função que determina essa probabilidade é aquela distribuição normal que está ali do lado na figura amarelinha, certo? Então, o que eu preciso saber? Para calcular a minha probabilidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a minha integral. Isso é a integral de 2 até 3,5 da minha função f. Então, 1 sobre sigma vezes raiz. Onde tem sigma eu vou usar 0,6, certo? Então, menos 1 sobre 2, x menos a média sobre o meu sigma ao quadrado dx, porque isso é uma variável de x. Então, onde tem sigma eu vou usar 0,6. E aonde tem um mi, eu vou usar 2,5, porque ele está me dizendo ali que a média é igual a 2,5. Então, é essa integral que eu preciso resolver, certo? Ao resolver essa integral, eu vou ter a probabilidade de eu ter essa absorção entre 2 e 3. A ideia não é difícil, né? Para cada função, a integral naquele intervalo vai fornecer a probabilidade que eu quero. O que acontece nesse caso é o seguinte: se a gente esquecer por um instante as constantes que estão ali, então, por exemplo, esse termo aqui é constante, aqui eu tenho um número multiplicando e na x, e a minha função aqui faltou um quadrado, ela é basicamente o seguinte: a integral que está em jogo aí na minha função, eu poderia fazer uma mudança de variável aqui para ficar só com uma única variável. Então, a integral basicamente é a integral de e na menos meio de, por exemplo, u ao quadrado. Essa é a integral que eu teria que resolver, que está escrita ali na minha função. O que acontece é o seguinte, que essa integral aqui não tem primitiva analítica. O que significa isso? Analítica. Significa que a gente pode tentar usar todas as técnicas de integração que a gente quiser e a gente não vai conseguir resolver essa integral. Não vai ter uma formulinha fechada para essa integral. Então, o que acontece é a distribuição normal é uma distribuição muito importante, só que a gente não consegue resolver essa integral. Então, o que a gente faz é, a gente reescreve essa integral usando justamente essa mudança de variável que eu coloquei aqui para vocês, certo? Então, eu reescrevo essa integral usando como esse x menos a média sobre o desvio padrão, porque a gente vai ter uma variável padrão, digamos assim, que é essa nossa variável u, e aí eu uso técnicas matemáticas de aproximação para calcular essa integral numericamente. Quem fez cálculo numérico, ou quem fez cálculo numérico comigo, viu que existem formas numéricas, ou vai ver pelo menos, que existem formas numéricas de calcular integrais. A gente consegue calcular uma integral de forma aproximada. Então, o que a gente faz é, a gente escreve a integral de uma forma que eu possa utilizar sempre a mesma integral, que ela fique sempre com a mesma carinha, e eu uso uma tabela que contém os valores numéricos dessas aproximações para essa integral que eu não consigo calcular de forma precisa, de forma analítica exata, certo? Então, a gente tem uma tabela que está lá no Moodle que vai auxiliar a gente a calcular essa integral. Portanto, como a integral dessa função não pode ser calculada diretamente, a gente não tem uma fórmula fechada para calcular essa nossa integral, essa observação é exatamente isso que eu comentei, a gente vai fazer uma mudança de variável. A nossa variável aleatória x, que dependia de uma média mi e de um desvio padrão sigma, vai ser feita uma mudança de variável naquele expoente. O expoente era exatamente esse. Só que a gente vai chamar essa mudança de variável de z. Por que dizer? Porque é a notação que todos os livros usam. Se a gente quisesse usar u, poderia usar também.
mas a gente vai definir uma nova variável aleatória z. Essa variável aleatória, ela tem a mesma distribuição, o mesmo formato de distribuição da variável x, então se a variável x respeita uma distribuição normal, a variável aleatória dessa forma, através daquelas propriedades, também vai respeitar uma distribuição normal. Só que essa variável z vai ser uma distribuição normal com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1. Então a gente escreve assim: z é uma função com distribuição normal de média 0 e desvio padrão igual a 1. Nesse caso, a variância 1 ao quadrado acaba sendo 1. Enquanto a minha variável original eu escrevo assim: ela é uma distribuição normal de média μ e desvio padrão sigma. A gente coloca sigma ao quadrado ali. Então, o z, a gente chama isso de parametrização do x. A gente está fazendo uma mudança de variável de forma que toda a integral normal que a gente possa calcular, dado o valor de sigma e de μ, a gente consiga cair em uma integral normal com essas propriedades, média 0 e desvio padrão igual a 1. Então, a normal é uma daquelas curvas que eu mostrei ali no GeoGebra para vocês, centrada exatamente no zero e com uma largura, digamos assim, dada em função desse desvio padrão igual a 1, certo? Como que é feita essa mudança de variável na prática? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Bom, eu tenho lá a minha integral, que não dá para resolver desse jeito. Então, eu vou fazer uma mudança de variável. A mudança de variável vai ser chamar de z exatamente aquela parte toda que estava ali em cima no exponencial, a parte ao quadrado. O menos meio continua, certo? Então, a gente tem o seguinte: vamos supor que você queira calcular a probabilidade de um x estar entre A e B, certo? Dada aqui por essa área para uma variável aleatória x com distribuição normal, média μ e desvio padrão igual a sigma. Então, essas são as características. Quando eu fizer a minha mudança de variável, eu vou ter que mudar todo mundo, certo? Então, eu vou parametrizar essa minha função. O meu A vai ser modificado pela mesma fórmula, então, onde o x vale A, eu vou ter A menos sigma, A menos μ sobre sigma. Então, esse vai ser o meu corte superior, equivalente ao meu A aqui, certo? Então, eu vou ter, aonde eu tinha o A, eu vou ter essa limitação. Aonde eu tinha o B, quando eu fizer a mudança de variável, eu vou ter B menos sigma sobre B menos μ sobre sigma, que é esse corte aqui. E aí, a probabilidade que eu tenho nesse caso será a probabilidade do meu Z estar entre A menos sigma sobre menos μ sobre sigma menor ou igual que B menos sigma sobre menos μ sobre sigma. Eu sempre troco. A menos a média sobre desvio padrão, mais fácil para não confundir, certo? Então, o que a gente vai fazer é essa mudança de variável. E essa curva aqui, a gente tem todas as áreas dessa função, todos os possíveis cortes, ou todos com uma certa precisão, dada por uma tabela de distribuição normal, que a gente vai ver daqui a pouco. Uma observação antes da gente fazer um exemplo é que a área é a mesma, tá? O que a gente está fazendo é basicamente como se fosse só deslocando a curva para que ela fique exatamente centrada no zero e tenha um desvio padrão igual a 1, certo? Para a gente poder usar essa distribuição normal padrão que é dada por uma tabela. Então, a distribuição normal, o que ela vai fornecer para a gente? Ela vai fornecer justamente quem que seria a minha função aqui, né? Seria f de zzinho igual a 1 sobre sigma 2π vezes z na menos meio de z ao quadrado, certo? Então, é essa função que a gente vai calcular. A gente vai fazer essa mudança de variável. Bom, professora, e esse termo que está aqui, o que eu faço com ele? Eu tenho o sigma, né, quando eu faço a minha mudança. Então, quando eu converto uma coisa para com a outra, eu já estou levando em consideração esse termo
certo? Então, lá na minha tabela, o que eu tenho é a função e na menos meio de z, tá? Porque quando eu fizer a minha mudança de variável, vai sobrar exatamente aquele termo ali. Na verdade, deixa eu complementar, certo? Então, eu vou só recortar aqui a minha função e vou fazer um parênteses aqui nesse slide para mostrar bem certinho como é que funciona essa nossa mudança de variável, certo? A minha função f de x, ela era esse termo, só que aqui ele aparece, então, x menos a média sobre o desvio padrão ao quadrado, ok? Essa é a minha função que eu precisava integrar. Então, olha só o que vai acontecer, justamente quando eu fizer a minha integração. Quando eu for integrar a minha f de x com relação a dx, eu vou ter a integral de todo esse negócio aqui. Opa, que eu copiei a função errada. Eu vou ter a integral dessa minha função, tá? Que eu vou deixar ali pintadinho. Então, só tem uma correção naquilo que eu tinha escrito antes. Com relação a x. Se eu chamar de z esse termo que está aqui, então z é x menos a média sobre o desvio padrão, quem que vai ser o meu dz? O meu dz, isso aqui é a mesma coisa que x sobre sigma menos mi sobre sigma. Isso é constante com relação a x, então a derivada vai ser 1 sobre sigma dx. Então, 1 sobre sigma é a minha mudança de variável. Então, quando eu for reescrever aqui, eu vou ter o seguinte, 1 sobre raiz de 2π, já vou explicar o que aconteceu com o sigma, e na menos meio de z ao quadrado, e esse dx com esse 1 sobre sigma é o que vai virar o meu dz. Então, na verdade, não tem aquele sigma que está ali, certo? O que eu fiz na mudança de variável? Vou destacar aqui de vermelhinho para vocês. Ao fazer a minha mudança, aquele sigma, que era a única coisa que estava faltando e que dependia dos meus dados originais, na verdade é o meu dz, certo? E aí eu fico com uma integral no final, que é independente de sigma e de mi. E é essa integral que a gente vai ter na tabela. Essa integral, ela vale para uma variável z. O 2π é sempre constante, nunca muda, e elevado a menos meio. Então, é essa integral aqui que a gente tem a tabela prontinha para cada valor de z. Então, eu vou ensinar vocês a utilizar a tabela da distribuição normal agora. Então, vamos dar uma olhada. Bom, como é que funciona? Vamos supor que você tem lá um x que é uma variável com distribuição normal, o enunciado sempre vai dizer, né, se tem distribuição normal. Essa distribuição tem média igual a 170, desvio padrão igual a 10, portanto é uma curva parecida com essa aqui. Eu quero a probabilidade do meu x ser maior do que 180, certo? Então, eu teria que calcular a função com esses valores, só que eu já sei que não adianta eu montar a integral, que eu não vou conseguir resolver aquela integral com esse sigma e esse mi. Então, eu vou fazer uma mudança de variável, que é sempre essa mudança de variável que a gente vai usar. Portanto, quem que é o meu corte? O meu corte é o 180, então eu vou ter que converter para lá na distribuição do z, nessa distribuição normal, centrada no zero com desvio padrão igual a 1, eu tenha o valor equivalente do corte do meu z. Então, eu vou colocar aqui, se x vale 180, a média vale 170 e o desvio padrão vale 10, esse valor de z, se eu não me engano, dá 1. Então, eu vou colocar 1,00 só para a gente ter o valor da nossa distribuição, certo? Então, eu tenho que x igual a 180 equivale a z igual a 1. A gente sempre vai usar o z com 2 casas decimais ou 3, porque a nossa tabela só vai até a segunda casa decimal, certo? Então, foi isso que eu fiz. Eu converti, ok? Aquele valor em z igual a 1 e eu tenho essa equivalência.
Agora eu vou lá na minha tabela que só tem a distribuição do z e procuro o z igual a 1, certo? Como é que a gente usa essa tabela? Lá na tabela da distribuição normal, ele fornece a probabilidade ou a área a partir de um certo z. Então, a gente diz que a nossa tabela sempre dá o rabinho ali da nossa gaussiana. Tem tabelas que dão a parte de trás, certo? Mas é importante lembrar que a gente sabe que a área total é quanto? É 1. Então, se a gente tem um pedacinho do final, a gente sabe que o começo é 1 menos aquele pedaço. Então, como é que a gente usa a nossa tabela? O nosso z é igual a 1, para esse exemplo. Então, a gente vai lá na tabela e olha, as duas primeiras casas, então as duas primeiras casas é 1 e 0, tá aqui, 1 e 0. E eu vou olhar a segunda casa decimal. A segunda casa decimal do z também é 0. Portanto, quem que é o valor associado a esse cara? Essa probabilidade aqui. Ou seja, o finalzinho dessa minha curva aqui tem 0,1587 de área. Então, aproximadamente 15% do total da área, que é 1, tá naquele pedacinho, os outros 85 vão estar de menos infinito até chegar no z igual a 1. E aí eu tenho a minha probabilidade porque eu tenho essa relação. Então, se eu quero a probabilidade, que era o que eu perguntei antes, qual é a probabilidade do x ser maior do que 180? Isso é igual à probabilidade do z ser maior do que 1. Z maior do que 1, de fato, é o finalzinho ali da curva, certo? Portanto, eu vou ter aqui a probabilidade de 0,1587 ou 15,87%, certo? Então, a nossa curva sempre, a nossa tabela sempre dá o finalzinho da área e só fornece valores positivos, certo? Então, eu preciso sempre lembrar que o total dessa área é 1 para fazer essa brincadeira. Então, se eu sei que aqui tem 15%, no restante tem 80%. Se eu quero o final simétrico, né? Por exemplo, um z negativo, eu faço positivo e verifico que essas probabilidades são iguais. Então, essa curva é uma curva simétrica, certo? E é por isso que a tabela só dá o finalzinho da curva. Se eu quisesse, por exemplo, essa área aqui, ó, ela também seria 0,1587, porque é o simétrico em cima dessa distribuição normal, ok? Então, se eu quisesse aqui z até o valor menos 1. Professora, como é que eu sei se é maior ou maior igual? Lembra que não faz diferença quando a gente está falando de variáveis contínuas? Incluir o extremo ou não faz diferença. Então, seria para z maior que 1, para z maior ou igual a 1, a gente tem o mesmo valor da nossa distribuição, da nossa probabilidade. Vamos então voltar naquele exemplo que a gente não conseguiu resolver porque caía numa integral que a gente não tinha como resolver. Então, aquele mesmo exemplo da água, certo? Eu tenho dois cortes, que é o 2% e o 3%. A gente pode usar só 2 e 3 aqui, né? Porque a absorção da água já é medida em porcentagem, então é a unidade de medida do problema, essa porcentagem. E eu quero determinar, então, essa probabilidade. Eu tenho que transformar a minha variável x em z. Lembrando que eu já sei que a média é 2,5 dada pelo problema e o desvio padrão é 0,6. E eu tenho dois cortes, no 2 e no 3,5. Então, vou fazer as contas. Z vai ser sempre x menos a média sobre o desvio padrão. Quando x for 2, eu tenho 2 menos 2,5 sobre 0,6. Sempre calculando com duas casas decimais depois da vírgula, certo? Às vezes pode ser com 3, dependendo. A gente tem que analisar um pouquinho a situação. E eu vou obter para z igual a x igual a 2 menos 0,83. E para z igual a 3,5, x igual a 3,5, eu vou obter 1,67. Então, você pode fazer a conta e verificar. Portanto, essa probabilidade que eu quero é equivalente à probabilidade do meu z estar entre menos 0,83 e 1,67.
6,7, certo? Então, a gente vai ter que usar a nossa tabela para determinar esses dois valores da probabilidade de Z estar entre esse intervalo. Então, eu vou copiar essa probabilidade, vou colar aqui e a gente vai lá na nossa tabela para verificar que informações a gente pode ter lá da nossa tabela. Então, o que acontece? É importante eu lembrar que, antes da gente ir na nossa tabela, vamos só desenhar aqui qual é a situação que a gente tem. A curva do Z é centrada no zero, ela é uma normal, como toda normal é simétrica, eu dificilmente vou conseguir desenhar a simetria, ela vai colando aqui nos nossos valores, certo? Vai se aproximando do eixo X e eu tenho o seguinte, a probabilidade que eu quero é do meu Z estar entre menos 0,83 e 1,67. Então, a área que eu quero do gráfico da minha função é essa área aqui, certo? Porque a probabilidade para uma variável contínua está associada com a área limitada pelo gráfico da função que dá a distribuição de probabilidade. Então, é essa área que eu quero. A normal ficou péssima, mas a ideia é suficiente para ilustrar aqui para vocês, certo? Então, a gente tem aqui a nossa normal, ficou muito feia, e a gente quer essa área do meio. Só que lá na minha tabela eu só tenho a área da ponta, certo? Então, essa área que eu quero, na verdade, eu tenho só a integral. Vou fazer assim, eu vou escrever em 3. Vocês já vão entender por que eu escrevi aqui em 3 integrais. Certo? A área que eu quero é a área azul achurada da primeira. Só que lá na tabela eu só consigo calcular essa área aqui, desse pedacinho, porque é maior do que 1,67, e eu tenho uma área equivalente a essa, que é a seguinte, se eu pegar a minha função lá e trocar, né, vou deixar do jeito que estava aqui, certo? Eu não tenho o menos 0,83 na minha tabela. O que eu tenho para poder explorar na tabela é o 0,83. Porque a minha tabela só dá valores positivos e para o 0,83 eu teria, então, essa área daqui. Certo? Então, o que eu tenho na minha tabela são as probabilidades do Z ser maior do que 1,67, maior ou igual, e a probabilidade do Z ser maior ou igual que 0,83. Então, você pode ir lá na sua tabela e verificar quem são os valores dessa probabilidade, certo? Vou até colocar aqui a nossa tabelinha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê? Tá aqui a minha tabela de distribuição normal. Vamos colocar lá na tela. 1,67, 1,67 aqui. Esse carinha lá na coluna do 67, 67 é uma probabilidade de 0,0475 e maior do que 0,83, 0,8 começa com 0, então 0,83 é 0,2033. Então, a gente tem essas duas probabilidades usando a nossa tabela, certo? A tabela, como diz o desenho, sempre dá a área do finalzinho da nossa função. Então, o que eu quero é o valor da área entre esse cara. Só que pela simetria, essa área aqui é a mesma que essa. Porque a gente tem uma simetria. A curva normal é uma curva simétrica. Portanto, eu tenho os dois pedacinhos, o para lá do 1,67 e o para cá do 0,83. Portanto, quem vai ser a nossa probabilidade? Será que vocês conseguem pensar? Isso aqui será 1, porque a área total, menos esse pedacinho, que é 0,0475, menos esse pedacinho, que é 0,2033. Então, aqui nesse estudo da distribuição normal, é indispensável
utilizar a regra do complementar. Por quê? Porque a minha tabela sempre ela vai dar o finalzinho da curva para o valor positivo. Então, descontando essas duas probabilidades, eu vou ter o valor de 0,7492, se eu não me engano. Ou seja, qual é a probabilidade do meu x estar entre 2 e 3,5%? Aproximadamente 74,93% de probabilidade. Então, uma probabilidade muito alta daquela peça escolhida dentro da minha amostra ter uma absorção entre 2 e 3,5%, porque o modelo em si, o experimento aleatório, tem um comportamento normal. E muitos experimentos têm comportamentos normais ou são feitos para terem comportamentos normais justamente porque tem toda uma teoria por trás da distribuição de probabilidade quando a gente tem uma variável aleatória normal, certo? Então aí a gente tem mais um exemplo, e aqui eu tenho uma situação que vai ser muito importante para a gente depois quando a gente estiver falando aí de estimativa de parâmetros, certo? Então apenas algumas características importantes da minha distribuição normal. Ela é uma curva simétrica em torno da média, né? Para cada média que a gente tiver, para cada média mi. A média, a mediana e a moda dessa curva são todas iguais, então ela é uma curva muito simétrica, né? Essas três medidas coincidem com a média. Por ser uma distribuição de probabilidades, a área total tem que ser sempre igual a 1. E à medida que a curva se distancia da média, ela vai assintoticamente se aproximando do eixo x, sem nunca encostar. E a gente sabe que afastamentos da média em unidade de desvio padrão, então se eu fizer um desvio padrão, dois desvio padrões, três, assim por diante, sempre tem uma determinada área ali fixada, independente do valor de sigma e do valor de mi. E essa área é a seguinte: se eu considero o centro da minha normal, que é sempre na média, e faço uma faixa em torno desse centro de um desvio padrão para cada lado, essa área contém 68,3% da área total. Então, 68,3% da área total está concentrada em uma faixa de um desvio padrão para lá, um desvio padrão para cá com relação à média. Se eu pegar dois desvios padrões para a direita e dois desvios padrões para a esquerda, lembrando que essa curva pode ser diferente, mas ela depende da média do desvio padrão, eu tenho 95,5% da área total. Então, ela está bem concentrada em torno dessa média. Se eu pego três desvios padrões, eu tenho 99,7% da área total da minha curva entre essa faixa de três desvios padrões para cada lado. Então, por que lá na tabela de distribuição normal a gente não vai ter um z muito grande, certo? Porque na distribuição do z, a média é 0, o desvio padrão é 1. Então, se eu fizer uma faixa com 3 para a direita e 3 para a esquerda, aqui já vai estar 99% da área total, certo? Então, na tabela a gente não tem valores maiores, muito maiores do que 3, porque maiores do que 3, essa área vai ser praticamente zero. Esse pedacinho vai ser zero, já que 99,7 está entre menos 3 e 3. Por isso que a nossa tabela de distribuição normal vai até 4, 3, alguma coisinha, ou ela dá uns pulos, porque quanto mais afastada eu estou da média, menor vai ser o valor da minha área nessas pontas, né, da minha distribuição normal, certo? E aí uma situação muito clássica que aparece, que vai aparecer quando a gente estiver definindo os intervalos de confiança, é fazer uma pergunta um pouquinho diferente, que é o seguinte: se eu tenho uma distribuição normal, qual é o valor de z que garante uma área de 0,95? Ou seja, eu tenho 95% de probabilidade de estar entre aquele valor z e menos z, certo? É uma faixa simétrica para os dois lados. Ah, era um desvio padrão. Não, o desvio padrão é 95,5. O que eu quero é uma faixa que tenha 95% de área dentro dessa faixa. Então, eu vou lembrar o seguinte: bom, eu quero 95% de área. Como é que a gente faz essa conta, né? Eu quero 95% de área. A minha tabela da distribuição normal, ela só dá o finalzinho.
certo? Então, a tabela não dá área na faixa, ela dá só o finalzinho. Se eu quero 95% dentro dessa faixa, eu preciso que nessas pontas eu tenha os 5% que está faltando, certo? Para eu ter 95% no meio. Só que essa curva é uma curva simétrica, portanto, nas pontas eu vou ter que ter 2,5% aqui, ou seja, 0,025 no lado esquerdo, e da mesma forma eu vou ter que ter aqui 0,025, que é equivalente a 2,5%. Por quê? 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, 95 no meio. Então, eu quero o Z, a minha pergunta é, quem é o Z, de forma que Z maior do que esse Z0, esse corte, seja igual a 0,025, igual a esse 2,5% que vai estar no finalzinho. Esse é o meu Z0. Eu vou colocar assim. Esse é o meu Z0. Z0 é um limitante inferior para o Z, e aí eu tenho esse corte. Então, se eu for lá na minha tabela e olhar lá na minha tabela, aonde que tá, quem é o Z associado com 0,025, 2,5%. 22, 12, 10, 8, 7, mais para baixo, 3, 2, 2,28, 2 aqui. Tá aqui o nosso valor. Quem que é o valor associado a esse carinha? Olhem na tabela. Quem que é o meu Z0? O meu Z0 é 1,96. Então, quem é o valor de Z, tal que a distribuição de probabilidades seja igual a 95% dentro daquela faixa, é exatamente você cortar entre o menos 1,96 e 1,96, você vai ter exatamente o valor daquela faixa. Note que no exemplo, naquela distribuição que eu falei antes, a gente tinha 95, certo? Se eu considerar a normal padrão, que é 0, eu estou fazendo uma faixa de tamanho 2, porque eu tenho 2 desvios padrões para cada lado, certo? E lá a gente chegou, não em 2, chegou em 1,96, ou seja, um pouquinho menor, porque eu quero 95% e não 95,5% da minha faixa, certo? Então, esse é o valor exato. E esse 1,96 a gente vai usar ele bastante, porque ele vai ser o parâmetro que vai nos dar 95% de confiança, 95% de chance de um determinado parâmetro estar no intervalo que a gente vai ter, certo? Para a nossa aula era isso. Então, na sequência, eu vou gravar a resolução de um exercício da lista, justamente para a gente treinar essa análise do valor de Z de acordo com a tabela, quando a gente tem uma área no meio, ou uma ponta, ou tem que usar o complementar. Então, um exercício para a gente treinar o uso da tabela de distribuição normal. Até a próxima!